Estamos ao vivo. Estamos ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Live da terça-feira, eu sozinho, eu mais eu, menos eu, vezes eu, dividido por eu, igual a eu. Daqui a pouquinho tem o Tinder, eu não sei se amanhã tem pão na chapa, eu vou perguntar aqui para o Christian se tem pão na chapa amanhã às 7, mas né, se tiver, é só confirmar. Este aqui é o canal Geoforça, esse que vos fala é Rubem Gonzalez. Esse aqui é o nosso canal, o nosso espaço. Tá? Não sabe ainda, ótimo. Saberemos nos próximos minutos, segundos ou dias. O Curumim até agora não passou nada. Curumim, por favor, entrar aí com a gente falando. Gente, canal Geoforça, aquele esclarecimento geopolítico, as dobras da história aonde nós podemos entrar. E aqui, hoje, com nossa temática, mas antes de tudo, faça um favor, se inscreva no nosso canal, faça parte do nosso grupo, seja membro ativo aqui, ativo ou passivo, se você quiser, não tem problema não. Aqui somos todos inclusos, nós somos LGBT, mas qualquer coisa, o que vocês quiserem. Aqui todo mundo, quem quiser, eu dou carteirinha para todo mundo. Para todo mundo aqui tem carteirinha de LGBT. Estamos todos incluídos. Aqui é o lugar dos incluídos. Então, vamos aqui. Se você não recebeu a notificação, que é a coisa mais normal do mundo, não fique tranquilo, não fique calmo, não fique nervoso. É assim mesmo. Canal que presta é assim mesmo. Os outros são esses que andam por aí. Hoje nós vamos abordar, como não deveria deixar de ser, mas por uma ótica bem diferente, uma ótica tranquila, bem tranquila da nossa parte, mostrando e demonstrando as vísceras do sistema, as vísceras expostas, as veias expostas dos Yankees, dos sionistas, dos anglo-saxões sionistas, de todos eles. E você achando que a guerra da Ucrânia era só a guerra da Ucrânia. Você vai ver hoje um desfile de trens descarrilando nos Estados Unidos. Putin pode não retaliar, mas tem um pai de santo bom demais. Então você vai saber de tudo isso aqui nessa live um pouco mais curta. E eu quero que você se inscreva no canal, faça parte do nosso grupo. R$ 4,99 por mês, você se torna membro. Como já falei, ativo ou passivo, você escolhe. Aqui a escolha é sua. Não tem problema nenhum. Você faz parte do nosso grupo, você tem direito a conteúdo especial que a gente não está publicando. E o ABC da geopolítica vem aí e vamos fazer uma pré-venda. Então, estamos pensando aqui a maneira mais próxima de fazer a pré-venda para fazer um produto de melhor qualidade. Então, isso daqui, até domingo, a gente resolve, eu e o Christian, aqui no nosso brainstorm. Se você não foi avisado, por favor, faça o favor de saber que entre as 9h30 e as 10 horas da noite, eu estou aqui todo dia, salvo quando não estou. Viu? Gostaram? Que redundância, que maravilha. Hoje, como falei, vou aclarar tudo da situação do drone americano abatido no Mar Negro. Para quem não sabe, para quem está assustado, espantado, para os lambedores de saco da Ucrânia, os atlanticistas, demorou muito para a Rússia tomar uma atitude dessa. Mas a saída do START 3 prova que Putin não está brincando quando diz que aperta o dedo, sim. Aperta. E hoje, mais uma prova disso. Chega. Se você acha um absurdo alguém abater um drone americano, saiba você que seria a mesma coisa de ter um drone russo no Golfo do México. O Mar Negro está para a Rússia como o Golfo do México está para os Estados Unidos. País arrogante, prepotente, invasivo, intrusão, um país decadente, com uma moeda decadente, com uma nação decadente, uma nação moralmente corrompida, corroída pela droga, pelo homossexualismo, pela pedofilia, pela psicopatia. Não é comum países do mundo inteiro ver loucos entrarem dentro de faculdades, em locais públicos e sair assassinando as outras pessoas.
O triste disso tudo é que nós estamos nessa esfera. O Brasil vive sob a égide dos Estados Unidos. Os nossos idiotas se dividem entre a esquerda asquerosa, fedorenta, fétida, nojenta, com um mapa da Open Society embaixo do braço, com um dicionário lacrolandês afiado do outro, e, do outro lado, a oposição disso, a Ancapilândia, os ANCAPs, os idiotas, os investidores de Bitcoin, os ratos, os meritocratas que não gostam de trabalho. E todo mundo também gosta de dar um tapinha escondido, só que é escondido. Nós estamos entre a cruz e a caldeirinha, no meio dessa desgraça. É a briga da maré contra o rochedo. O Brasil está no meio. Nós estamos exatamente no meio dessa tsunami, nessa derrocada, desse, vamos dizer assim, desse buraco negro, como diria meu neto Miguel, buraco negro, em cebolês. Buraco negro é onde o Brasil se encontra no momento. O Brasil não lembra de onde veio e não sabe para onde vai. Está mais perdido que filho de puta no Dia dos Pais. Está mais perdido do que cego em tiroteio. Mais perdido do que cachorro caído de mudança. Esse é o retrato do Brasil atualmente. Não temos caráter, não temos consistência, não temos nada. Relato e relatos que ouvimos todos os dias, aonde a sociedade brasileira derrete a olhos vistos. Vou tratar disso hoje. Parece que a hipocrisia da direita, com um discurso flácido de nacionalismo, ainda é menos pernicioso do que uma esquerda inclusiva com marginais, bandidos e afins. Virando as costas para a sociedade de verdade, nós temos esse governo do PT que promete, nos 4 anos, bater todos os recordes de violência no país. Começamos bem, começamos bem. Vamos ver os fechamentos no final do ano. Vamos ver os números de homicídios, de tudo isso aí, e a defesa intransigente, a todo custo, de marginais, delinquentes, párias da sociedade, pessoas que ofendem, pessoas que fazem mal à família, e vamos ver o endeusamento da destruição da família por essa esquerda fétida, que não tem nada de esquerda, não é nada, é um arranjo, é uma promoção, é uma criação de George Soros, Open Society, Human Rights Citizen, ONU, NATO e toda a manipulação do mundo. O Brasil está no olho do furacão. O Brasil hoje é um dos piores lugares do mundo para se viver. Leis e mais leis defendendo o identitarismo, e você, cuidado ao falar, porque boa parte delas foram aprovadas por Messias Bolsonaro. Tem lei aí que, se você olhar para uma mulher, você pode ir preso. Acabou o flerte, acabou qualquer coisa. Rubem, você é a favor de quê? Eu sou a favor do bom senso. O bom senso é que rege a humanidade. É o bom senso que diz a diferença entre um flerte, uma cantada ou uma agressão. Qualquer um sabe a diferença entre um deles. Como dizia o saudoso Aguinaldo Timóteo, eu sei muito bem quem me chama de negão por intimidade, por carinho, e quem me chama de negão para me ofender. Eu tenho ouvido, eu sei o que é. Mas para a Lacrolândia, isso daí não importa. Falando em Lacrolândia, vai o primeiro corte do dia. Hoje fazem 5 anos ou faz 5 anos, não importa. Para quem fala todos, foda-se. Fazem, ou fizeram, ou fizerão, ou fissurão, ou caralho a 4. Foda-se. Não estou nem aí. Para quem tenta impor linguagem neutra, acabou o português, acabou o vernáculo, acabou qualquer coisa, acabou a coerência, acabou a concordância. Cada um fala o que quer e o que bem entende. O primeiro que vir aqui me corrigir, eu vou mandar tomar no cu, que é um lugar certo. Você está puto, Rubem? Não. Eu hoje estou calmo, estou tranquilo, estou muito bem. Então, primeiro passo hoje a Lacrolândia está em festa. Em festa por um motivo único.
Hoje fazem 5 anos, ou faz 5 anos, ou farão 5 anos, ou fizeram 5 anos, como eu já falei. Foda-se a concordância verbal, foda a concordância de qualquer coisa. No país do todes, onde até o Ministério Público e os tribunais superiores se metem na vida do brasileiro, enfiam o bedelho em tudo quanto é lugar. Hoje, Marielle era assassinada há 5 anos atrás. Marielle, filha, mãe, negra, esposa, favelada, lésbica, cria da Maré, adotada pela Open Society e eleita pela Zona Sul do Rio de Janeiro. Já vou dizer e repetir mais alguma coisa, mais um momento, mais uma vez, para ficar claro, nada tinha contra Marielle, nem nada contra, nem nada a favor, porque Marielle era uma paisagem em branco, politicamente totalmente irrelevante. Totalmente irrelevante. Ela é assassinada de forma nebulosa no Rio de Janeiro e, até hoje, a única coisa que existem são dúvidas. É incrível que a delegacia de homicídios mais eficiente do país, que é a do Rio de Janeiro, sem dúvida alguma, tenho exemplos e mais exemplos disso, da eficácia e da capacidade intrínseca da nossa polícia, que atua assim de forma científica, até hoje não tem apresentado motivo plausível para a morte da Marielle. A quem interessava a morte da Marielle? A pobre Marielle, que, depois do seu sacrifício, todos à sua volta cresceram, se deram bem, o partido cresceu, a conjuntura cresceu, o identitarismo cresceu, e Marielle sangra por todos os lados, os idiotas a atacaram, coitada, não tem culpa nenhuma, é o bezerro imolado, foi para o altar de sacrifício para benefício de outros. Rubem, o que você quer dizer com isso? Eu não quero dizer nada. Você tire suas conclusões. Quando você tem uma morte, você tem que ter uma justificativa, a não ser uma bala perdida, algo fortuito. A morte de Marielle foi uma morte altamente planejada. Marielle foi atacada, conheço aquela região como a palma da minha mão, no pior lugar para se fazer um ataque. Mas ali existiam 2 câmeras da Sete Rio, não desligadas, mas inibidas. Inibidas é quando o circuito é inibido para não haver alarme na sala. O operador vê um monte de câmeras, nenhuma está em alarme, ele não tem tempo nem de olhar, só se cair em exigência. Então, se aquelas câmeras foram inibidas, foi uma morte altamente científica. Foi uma morte onde morreu ela, morreu o motorista e uma pessoa saiu ilesa. E diz o protocolo de investigação que, quando existe um sobrevivente na cena do crime, sem motivo aparente para estar vivo, porque era uma testemunha ocular, ela, ao menos, tem que ser tratada como suspeita. Não estou imputando culpa a ninguém, estou dizendo protocolo investigativo. Se num cenário de morte não existem testemunhas a não ser uma pessoa sobrevivente, num carro, 3 pessoas, 2 são executadas e uma sobrevive. Uma sobrevive e em nenhum momento ela é tratada como suspeita. Errado. Errado. O bom investigador, o bom protocolo de investigação diz que quando eu sou Rubem Gonzalez, eu sou investigador, sou inspetor de polícia, sou investigador, sou deslocado para a ação de um crime. Há uma mecânica onde há um duplo homicídio por projétil de arma de fogo. E eu, ao me deslocar a este local, que não tem testemunhas nenhuma, apenas uma, a sobrevivente, porque todos ao seu lado estavam mortos. A única certeza que eu, como investigador, carrego, a única é que eu não fui. O resto, qualquer um pode ter sido, inclusive sobrevivente. É assim que se faz, por processo de exclusão,
é que se chega aos autores. Estranhamente, a morte de Marielle é imputada a dois sujeitos com um passado nebuloso, podre, pútrido, que teriam uma aproximação com Bolsonaro ou qualquer coisa que o valha. Dois que atualmente, hoje, um perdeu uma perna num problema, numa briga aí com os corretores zoológicos, na briga do submundo do jogo de azar no Rio de Janeiro. Um veio a perder uma perna e eram dois bêbados contumazes. Tudo que viviam era do passado, que efetivamente deve ter sido recheado e coroado de muitas coisas. Eram pessoas que têm mais ou menos um caminhão de esterco de merda para jogar em cima deles. E essas pessoas foi-lhe atribuído a morte da Marielle, mesmo provando que nenhum dos dois teria condição nenhuma de executar o crime. Não havia a mínima condição física e nem etílica deles praticarem o crime. Mas jogaram na conta dele, porque era uma conta muito grande. E ficam as nuvens. E até hoje muita gente vive de Marielle Franco. Né? Marielle Franco é realmente algo que não deixa de dar lucro e subsídio para todos esses aí. Já temos o Instituto Marielle Franco, já temos doação da Fundação Soros, se não me engano, são $30 mil por mês para manter a todos. A ex-mulher ou ex-marida dela, qualquer coisa, já foi eleita, também está eleita, e se você perguntar quem é ela, ninguém sabe exatamente o que era Marielle. Marielle era uma pessoa totalmente desconhecida, sem nenhum tipo de ativismo, além daquele ativismo praxis do PSOL, a favor de bandido, contra a polícia, contra isso. A Marielle, inclusive, tinha até um bom serviço, era bem vista por viúvas de policiais, dizendo que ela devia até contrariar o PSOL nesse interim. Ela disse que recebia muito bem as viúvas dos policiais militares, ponto para ela, mas era uma pessoa debutante na vida política. Foi eleita esmagadoramente, apesar de ser cria da Maré, os votos que ela teve na Maré não dava para ser síndica de um prédio de 4 andares com 8 moradores. Toda a votação dela veio da Zona Nobre do Rio de Janeiro, veio da área de influência do PSOL, seria a turma do Porta dos Fundos, mais ou menos. Então, foi dali que saiu a eleição de Marielle. Marielle morre no momento em que a barreira promovida pela cláusula de barreiras entraria em ação e o seu partido seria inexoravelmente sofrer uma perda muito grande, porque era um partido incipiente. E, graças a esse sacrifício da Marielle, realmente o PSOL tem um crescimento estrondoroso, né? Com exceção do seu kid farsante, o seu candidato a presidente, o cosplay de pobre, Guilherme Boulos. Mas, nesse bojo total da coisa, saiu muito bem para o PSOL. Até o Marcelo Freixo meteu o pé depois disso tudo. Não sei por quê, nem me interessa. O que eu quero dizer é que eu lamento a morte da Marielle Franco como ser humano, como indivíduo, como alguém que merecia estar viva, porque era uma pessoa, dentro de todas essas críticas políticas que eu tenho a esse grupo, parecia ser uma pessoa do bem. Nada para eu desejar a morte ou a passagem dela. Muito pelo contrário, talvez pessoas mais próximas dela viram na morte da mesma uma grande carona para o estrelato, para o palco. E assim, uma investigação torta, tosca, estranha. O carro estava parado, o carro não era para estar parado, o carro é atingido parado, não há desgovernança no carro, não há nada provando que o carro estava parado num cruzamento de alta velocidade. Por que o carro parou? Se não a marca de fechada, nem a marca da existência de um segundo carro de cobertura. Ela foi morta no pior lugar possível, onde tinha fuga para a esquerda, para a direita. Conheço ali a João Paulo II, ali no Estácio. Então, ali na Cidade Nova, perto do prédio do Piranhão, da prefeitura, com o apelido dele, Piranhão. Qualquer hora dessa eu conto por quê, eu não vou contar agora. Então,
ali era o pior lugar, porque poderia empreender fuga para tudo quanto é lado. Não existia nenhum tipo de ameaça de morte contra a Marielle, nem ela estava fazendo nada. Já inventaram de tudo, Zona Leste, Zona Oeste, lugares onde ela nunca pisou. O próprio Marcelo Freixo, em depoimento, achou estranho essas atribuições, de briga não sei aonde, milícia, ficou muito cômodo. E o melhor de tudo é isso, enquanto não se diz quem foi, que nunca vai ser dito, pode ter sido qualquer um. Então, deixam na sua mente, na sua cabeça, você discernir entre quem foi ou quem deixou de ser. Então, hoje, festa na Lacrolândia, com o PT no governo, com o pessoal por aí, eu imagino que deve terem havido, terem ou tererem, ou qualquer coisa que o valha, homenagem de tudo quanto é lá, bustos, praças, espaços, porque isso daí é quase uma catarse coletiva brasileira, esse tipo de homenagem. Uma pena, se eu tenho que dar pêsames aqui, é única exclusivamente a Marielle, porque foi a única que realmente penou e sofreu nessa história toda, tendo seu nome usado até hoje, como falei, uma vereadora de primeiro mandato, sem nenhum brilho, sem nada demais, sem nada que a fizesse conhecida, a não ser a própria morte. E é muito triste quando a gente é conhecido por esse lado, né? Vida que segue, corte que fecha. Vou falar com vocês, conversar com vocês. Gente, inscreva-se no canal, sejam parte do nosso grupo, sejam membro, façam doações milionárias para o canal, porque com essas minhas posições aqui, a única coisa que eu posso ganhar é processo. Mas quem quiser me processar, pode me processar, não tem problema não. Começando pelo Eduardo Moreira. Wonderful Life. Boa noite, Luiz Antônio Lapa também, Maurício Frei, Carlos Leonardo, Paulo Leite, Luiz Fernando Klitsky, Leonei Silva Campos, Iandro Luiz Krosler Lamel, AgroSecret, Ancapicu, Rodney Lira, John Wick, Miguel Papai Snurf, ainda está pedindo cadê você? Eu estou aqui. Sália, boa noite. João Paulo, Christian Neyman, Ricardo Escaramuça, André Pitanga, se eu estou pulando alguém, me desculpe. Tá? Norton, exatamente, LGBT, dízima periódica. Pi. Nós vamos ser LGBT Pi, porque Pi não tem fim, né? Eu não sou tão plus size agora, não. Não precisamos de notificação do YouTube. Exatamente isso, Rodolfo Leite, meu amigo. É isso aí. Tabata Amaral é um dos maiores lixos criados e o Ciro Gomes teria que vir a público se explicar por que fez isso com a gente. Aquele teatro em Harvard. Às vezes ele até esquece que a Tabata Amaral é uma pessoa genial, que passou para Harvard, que se formou em Harvard e nunca conseguiu passar para um vestibular em São Paulo. Oh! Brasil, Molambo, o Brasil está igual aquela garrafa jogada ao mar com uma mensagem dentro. Exatamente, estamos por aí. Cada palavra suja que você fala te denuncia. Pode denunciar, filho, não tem problema não. Gente melhor já me denunciou. Porcaria igual você. Vai procurar sua turma, vai lavar sua bunda. Vamos ver. Arielle Franco é uma pessoa superdotada, inclusive ela tem uma história de vida muito rica. É uma história de vida muito rica, como diria Sérgio Luiz Cortella, é uma história rica, é uma história muito rica. Ela é irmã da Marielle Franco. Fim. Pronto, acabou a história de Arielle Franco. É uma história muito rica. A história muito rica da Arielle Franco é ser irmã da Marielle Franco. Fim.
Rubão, vi uns anos atrás, e obrigado, Rubem Toca Zero, pela colaboração, um coronel americano que disse que 90% dos militares americanos são republicanos e não querem guerra com a Rússia. Mas, claro, eles iriam sofrer nessa. Será que vem Trump 2 aí? Pode ser. Sempre houve um respeito muito grande, inclusive o George Bush falou que era para não mexer na Ucrânia, deixar a Ucrânia sob influência russa. Olha, George W. Bush falou isso. Os falcões da guerra nunca quiseram nada com a Ucrânia. Quem quer alguma coisa com a Ucrânia são os fétidos democratas, ligados aos fétidos petistas. Né? Tudo farinha do mesmo saco. Modesto. Daniel Gafório, Rubem, parece que o Lula jogou a turma plus size vegana da esquerda na Amazônia. Estão comendo todas as árvores. Sim, inclusive, fevereiro foi o mês de recorde, foi o recorde de desmatamento na Amazônia. Por acaso, não sei. Rússia deveria colocar drone de reconhecimento na América. Não faz isso porque os satélites deles são muito bons, não precisa. E outra coisa, nos Estados Unidos, por qualquer R$10 você compra meia dúzia, por uma pedra de crack. Felipe Handel, os parentes dessa moça estão muito bem, obrigado. Saíram no tapa no começo, mas mandaram uma maleta de dinheiro e o amor supera tudo. João Araújo mora aqui no Estácio. Então, ele sabe muito bem, né, João Araújo, que ali é o pior lugar para atacar alguém, com aquele cruzamento aberto, onde você pode ir para um lado e para o outro, você tem várias fugas. Ela teve em várias tronqueiras, inclusive uma morte, provavelmente, a nível de milícia ou de tráfico, que tem um modus operandi muito parecido, seria quando ela desceu daquele prédio, alguém descer da garupa de uma moto, que é ágil, não um carro, dá 2 tiros ou 3 tiros nela, montar na moto e desaparecer. Difícil de pegar, difícil de tudo. É a morte do sicário. Os sicários que vieram com essa tecnologia da Colômbia e trouxeram para o Rio de Janeiro. É assim que as contas eram acertadas no cartel de Cali, cartel de Medellín, principalmente o cartel de Medellín. Pablo Escobar fazia uso desses sicários pobres da periferia, que, em duplas, atuavam de moto, e muito difícil de se pegar no Rio de Janeiro, cheio de ruas, vielas, muito difícil. Atacar com um carro àquela hora da noite é uma atitude idiota. Só se fosse um bonde. Um bonde são 3 carros, pelo menos, ou 4. Cerca-se o carro, metralha-se o carro, dá-se tiro, mas os tiros foram precisos. Precisos. E teve uma sobrevivente, parece que Jesus Cristo ungiu a perversidade desses matadores, que mataram 2, mas quando chegaram na terceira, falaram: você não. Você vai ficar viva para contar a história. Para não parecer que foi assalto, para parecer que foi algo assim. E assim vivemos sob essa farsa até hoje. Rubem, esta queda do dólar pode prejudicar em algum aspecto as ONGs? Bem, ONG é uma entidade parasitária. 99% das ONGs não servem para nada, deveriam ser fechadas. ONG é para tomar conta de cachorro e dar comida para criança. Tirou isso aí, acabou a utilidade. Lessa, cavalo corredor. O Lessa era um bêbado, vivia bêbado o dia inteiro, aquela hora. Primeiro que é o seguinte, aonde eles estavam sendo vistos e aonde aconteceu o negócio. Era humanamente impossível eles chegarem a tempo, mas isso foi jogado para debaixo do tapete. Qual o motivo da morte dela? Eu pergunto. Qual o motivo da morte dela? Eu também pergunto isso.
Tem que perguntar a quem se beneficia. Cui bono? A quem interessa? O motorista Anderson foi registrado seletista? Sabia, para mim ele era motorista de aplicativo. Pessoa que não menstrua está aqui também, e eu falo para vocês, não se curvem a isso. Não se curvem a isso. Não se curvem. Vamos embora. O Canadá se defende porque o Canadá é muito rico, tem uma população muito diminuta, e para o Canadá não é difícil se defender. O Canadá tem riqueza material para aquela exígua população. João Araújo conhece tudo, a primeira Vila Mimosa, Piranhão, tudo. Silvio Almeida é aquele cara que disse que combate às drogas é uma tragédia, tem que liberar geral. É bom, né? É bom, né? É bom. Eu tenho coisa aqui para contar para vocês aqui. Se alguém quer matar-me de amor, que me mate no Estácio, bem no compasso, bem junto ao passo. Eita raio! Luiz Melodia. Nikele Rank, bem-vindo à Turma Ruim. Valeu. Pablo Mandelebal, é isso aí. Nós somos indivíduos não governamentais. É isso aí. Rubão, o modelo chinês poderia ser aplicado no Brasil? Não só poderia ser aplicado, como deve ser aplicado, e o brasileiro iria adorar. O brasileiro tem tudo a ver com o sistema chinês de governo, a família brasileira, a estrutura brasileira. Não, é claro, esses ratos de esgoto encostados em ONG. Tá? Não, mas não morre 190 ucranianos por dia, não. Está morrendo quase 1.000. Lula deve indicar uma ministra ou um ministro negro. Tem que sim, tem que fazer do identitarismo. Arielle Franco e Silvio Almeida. O Silvio Almeida vai ganhar tranquilamente. Tranquilamente. Mais uma bosta dentro do STF, mais uma bosta. Mas o quê? O Barroso já morreu? Já foi para a batala? Já foi para o ralo? Calma, calma, que vou chegar lá. O Bukele criou um presídio estádio, o maior das Américas, para botar 40 mil pessoas lá. Quem não corre ou não se entrega, morre. Esse é o lema de Bukele. 90% de aprovação. Pau no lombo. Identitário, enfia o dedo no cu e cheira. Está fudido. A Rússia está mal, a Rússia não tem armas, a Rússia luta com paus e pedras. Putin está à beira da morte. O velho da espingarda, o fantasma de Kiev, as abelhas assassinas, e por aí vai. E, com tudo isso, tome-lhe tubo no rabo dos Estados Unidos, tome-lhe tubo no rabo dos atlanticistas, tome-lhe tubo no rabo desse bando de vagabundos que tem aí, Ancapicu, Rock, essa turma. Rubem Coca Zero, obrigado pela colaboração. Rubão, em 2016, os russos fizeram um treino com a população em caso de guerra nuclear, ir para o metrô e banco, estocar alimento. Os americanos deviam iniciar esses treinos. Mas não dá, eles não têm esse plano.
porque lá eles estão acima do bem e do mal. Alguém disse para eles que ninguém ataca, que ninguém vai atacá-los. Cor a gente escolhe geladeira e carro. Cor não é para escolher ser humano. Ninguém é bom porque é negro, ninguém é bom porque é branco, ninguém é ruim porque é negro, ninguém é ruim porque é branco. Não é a cor que define a pessoa ou o indivíduo. Nós somos todos de uma espécie só, a espécie humana. Tata Nendu, obrigado pela colaboração. Enquanto houver democracia no Brasil, não haverá um plano educacional viável. Cada vez que troca o governo, troca a política educacional, uma vergonha. Troca a quadrilha, troca os ladrões, trocam os beneficiários, tá? Os vagabundos, todos eles. Os funcionários de carreira têm que abaixar a cabeça e se curvar para o novo ladrão que foi nomeado para aquele cargo. E assim eles vão vivendo, sofrendo e querendo nesse amor doentio. Entre tapas e beijos, viu? Joaquim Barbosa é parente seu? Poxa, meus pêsames. Se vendeu por um apartamentinho de $500 mil. Barato, hein? Barato. Depois eu conto como é que ele saiu do STF. A Rússia, eu vou contar a história da Rússia. O Rock ele não cansa de passar vergonha. E aqueles robôs que ele passa lá, com uma empresa que patrocina ele laranjisticamente, uma empresa que vende camisetas tipo da Hering por 150 conto, ninguém compra aquilo. Tá? É dali que vem o patrocínio desses caras. O meu patrocínio são vocês. Tá? Rubão, as empresas industriais no Brasil deveriam ser comandadas por cooperativa junto a um comitê sindical? Não, porque nós não temos estrutura para isso. Os nossos sindicatos são antro de ladrões, de parasitas, de bandidos, extensão de partidos, todos eles promiscuídos e prostituídos. Então, tem que fazer uma reforma toda, inclusive sindical. Nós só temos vagabundo nesse país. Qualquer um que ascende a algum cargo de dirigente só quer saber de sombra e água fresca, se encostar em cima do boi morto e ficar ali tirando proveito. Os sindicatos não são outra coisa a não ser isso. Antro de parasitas. Vou aqui. Sidney Heraldo Ruela, cai na história do hoje no mundo, dando a bunda no mundo militar, quem quiser. Quem quiser assistir aquele lixo, assista. Tá? Aquilo é um lixo que agora vai querer fazer uma curva para parecer palatável. O rock, para ele tanto faz. O público que o segue, primeiro, de uma parte são robôs e outra parte são idiotas. Nenhum dos dois pensa. Né? Sempre assim, 90% do povo é a favor da Rússia. Se você for na Espanha, também, boa parte da população é a favor da Rússia. Na França também, mas a camarilha que manda no país é contra. 70 mil visualizações de um único vídeo do rock. Tá? Robôs, né? Robôs. A maioria são robôs. Manda fazer live. Novidade em Bakhmut, pelo menos uns 1.000 ucranianos na face da terra. O grande problema desses canais, além de tudo, se eles não fossem só desonestos, poderiam ser só desonestos, mas poderiam ter qualidade. O problema é a falta de qualidade. Hoje, no mundo militar, teve a coragem de chamar um Kinzhal de um míssil balístico. A Rússia, a União Soviética, sua predecessora, a União Soviética, não usa mísseis balísticos intercontinentais há séculos. Só a definição que é ICBM. Só quem usa míssil balístico são os Estados Unidos com seus maravilhosos Minuteman. Talvez 2/3 dele não consigam sair dentro do silo. Falta manutenção. Quanto? $1,5 trilhão de dólares. Aonde está esse dinheiro? Não sei. É só imprimir. Mas está difícil passar para frente. Ainda mais agora com a taxa de 6%.
e o processo de insolvência do banco. Criptomoeda e outras moedas estão batendo recordes, obrigado. A direita idiota identitária também, imbecilóide, correndo para ali, aonde rouba o dinheiro em outros lados e bota para ali. Qualquer hora dessa, você vai chegar a uma criptomoeda não vai existir mais. E você, diga-se de passagem, toda hora tem isso. Tapa nos beiços. Está aí o Gustavo Scarpa, o Bigode e o outro que deram manta, tomaram manta. Tem um amigo meu, vou logo dizer, não me autorizou, mas me disse, Marcão do Vôlei, uma pessoa fora do comum, meu irmão, irmãozão, irmão nascido de mãe diferente, tá? E o Marcão sempre confidencia comigo, a gente conversa, se encontra pouco, mas fala muito. E Marcão do Vôlei, por quê? Porque ele é assessor técnico da Seleção Brasileira de Vôlei, é multicampeão, foi atleta profissional de vôlei e era auxiliar do Bernardi e hoje faz parte do staff. Faz parte hoje, não, há mais de 20 anos do staff. Todo esse multicampeonato tem a assinatura de Marcão do Vôlei também. E Marcão do Vôlei foi procurado por um conhecido nosso na época, porque sabedores que esses jogadores de alto desempenho têm um bom salário, que queriam cooptar o Marcão para trazer eles para investimentos em cripto. Marcão, muito honesto, muito correto, ainda me falou, Rubem, eu falei, sai disso, Marcão. Ele falou, não, eu não entro nisso, não, tá doido? Eu mesmo falei para ele, para com isso. E logo depois a bolha explodiu, gente que andava com BMW de R$1 milhão estava sendo procurado igual a rato. E, graças a Deus, oxalá, Marcão não participou disso, senão teria colocado a carreira dele em desgraça, porque ele é assessor técnico, é um multicampeão. Eu mesmo tenho aqui essa camisa. Essa camisa foi ele que me deu. Aqui. Essa camisa foi ele que me deu, por acaso. Então, tenho outras aqui, tenho camisa. Eu tenho guardado aqui short que foi campeão de Olimpíada, em Atenas, antigo, guardado. Então, é o seguinte, quero deixar claro que todo esse processo de lavanderia de dinheiro, isso vai terminar muito, muito mal, muito mal, muito mal, muito mal. O Ocidente derrete, a olhos vistos, derrete de um lado economicamente e de outro moralmente. Moralmente, o Ocidente não existe mais. Não existe mais homem, não existe mais mulher. Como eu falei, eu respeito a opção sexual de todo mundo. Ainda essa semana contava o caso de um amigo nosso que era açougueiro e assumidamente homossexual. Cirilo, o nome dele, todo mundo conhece em Itaboraí. Quem estiver aqui, for de Itaboraí, lembra de Cirilo. Nem sei se ele é vivo ainda, perdi contato. Uma pessoa fenomenal, uma pessoa ótima, educada, de bom caráter, vasta amizade com todo mundo. E foi homossexual a vida inteira. Outros e outros e outros. Bernardo, que era tesoureiro da prefeitura, todo mundo sabia. Bernardo foi convictamente, né, homossexual a vida inteira. Sentava com todo mundo, conversava com todo mundo, era bem tratado por todo mundo, tratava bem a todo mundo. E a vida inteira foi isso aí. Viveu, prosperou, chegou em Itaboraí, ele era paranaense, chegou em Itaboraí com a mão na frente e outra atrás, chegou a ser o maior salário da prefeitura por mérito. Puta profissional. Era homossexual. Outros e outros e outros e outros e outros. Não essa imposição maldita de hoje em dia, aonde você não pode abrir a boca e falar nada porque você está sendo ameaçado. Eu não tenho medo de processo, eu não tenho medo de nada. O meu coração é aberto para qualquer um. Se você é homossexual, se você é gay, cara, não me diz nada. Se eu estiver sentado à mesa, você vai sentar à minha mesa por ser digno de sentar nela, não pela sua opção sexual. Nunca vai ser impeditivo você andar comigo, viver ao meu lado, coabitar comigo por opção sexual. Nunca. Nem por cor, nem por nada. Agora, por caráter, sim. Por dignidade, sim. Por honradez, sim.
Aí você não vai sentar à minha mesa, mesmo você tendo todo o dinheiro do mundo, mesmo você sendo hétero convicto, mesmo você achando que é o cavalo do cão, mesmo você se achando escandinavo de 1,90 m de altura, de olhos azuis. Estou cagando para isso. Isso para mim não tem valor nenhum. Nenhum. Valor quem tem são as pessoas. Como a gente chega ao absurdo de saber na nossa história que o Lula falou: tragam-me um ministro negro. Olha, eu vou dizer uma coisa, é a mesma coisa que falar justiça. Eu vou dizer para vocês, quando um presidente da República fala assim, tragam-me um ministro do STF negro, é a mesma coisa que falar assim, traga-me uma galinha gorda para matar. Rubem, eu não estou vendo muita relação. Sim. Você não está escolhendo algo pautado por conduta, por ética, por moral, por notório saber, por conduta ilibada. Conduta ilibada, Barbosão não tinha, porque tinha acabado de cruzar o sopapo na mulher, a mulher estava com a cara inchada, tinha enchido a mulher de porrada, estava simplesmente no meio de uma Maria da Penha. Mas como o Leonardo Boff ou Frei Beto, uma dessas duas merdas, aí encontrou com Joaquim Barbosa num aeroporto, veio correndo, achei um negro, como se fosse difícil achar negros notáveis nesse país, com notório saber. Eu conheço até um. Negro, até ligado um pouco ao PT, só que não tem nada de midiático e tem uma coisa competente demais. Doutor Silva Neto, jurista, de mão cheia, teria sido, assim, uma conquista para o STF, para soltar fogos. E era negro. Mas não passou pela cabeça deles o Silva Neto, então saíram atrás de um negro qualquer, como quem me traz, parece gincana. Gente, agora, gincana, você já participou de gincana escolar? Era divertido. Vocês têm 10 minutos para achar isso. Vocês têm 1 hora para achar aquilo. Vocês têm 2 horas para trazer aqui isso. E a mesma coisa, o Lula fez uma gincana. Olha só, quer dizer para vocês que é o seguinte, eu preciso de um ministro negro que é para lacrar. Eu preciso lacrar, eu preciso fazer isso. Tá? Então saiam na rua e tragam. Não importa que seja honesto, correto, conduta ilibada, ele precisava de um negro. São desrespeito, são tapa na cara da sociedade. E principalmente dos negros. Um negro não pode ser escolhido porque é negro. Um branco não pode ser escolhido porque é branco. Um mulato não pode ser escolhido porque é mulato. Aqui nós tínhamos mulato, moreno, cafuso, confuso, enjoado. Não, agora todo mundo ou é branco ou é negro, mesmo não sendo branco nem negro. Porque é isso aí, essa pragalhada que nós temos aqui. Isso faz tanto mal à sociedade. Isso faz a gente regredir tanto. Eu tenho coragem de abordar esse assunto aqui. Quem não tem, estou nem aí. Eu falo. Estou falando aqui, deixe-me ver aqui o resto da produção, que eu tenho uma coisinha para falar assim. Ciclone Produções, boa noite, parabéns pelas informações credíveis, porque os outros canais é tudo besteira. Obrigado, mas vocês são ruins mesmo. Rubem, convidaria o motoqueiro rachador para tomar uma glacial na tua cozinha? Tranquilamente, se ele deixar de ser o motoqueiro rachador. Senão eu racho a cara dele. Olha só, Daniel Chagas, todos os gays que conviveram a vida inteira comigo, homossexuais, nenhum deles era ativismo. Isso não era a profissão deles. Como eu falei, o Cirilo era açougueiro. O Bernardo, que eu falei aqui, ele era contador, formado em ciências contábeis. E assim outros. Nenhum deles tinha o diploma ou queria viver da condição sexual deles. A condição sexual deles só dizia respeito a eles.
Putin, Rubão, estive na Serra Gaúcha e digo, não é apenas a vinícola estão de olho, a Chapada Diamantina é linda, mas aquele lugar, para mim, é mais bonito do país, junto com a Serra das Confusões. Tem tudo, eles querem destruir tudo. O Lula agora vai proteger as pessoas que menstruam. Tem muita mulher que não menstrua aí, gente. Tem muita mulher que tem problema biológico. Rubão, o Super Xandão disse que teu canal é brabo. Um abraço para ele aí. Também respeito o trabalho dele. E é muito bom assim, as pessoas que se respeitam, que têm hombridade, que têm caráter, que têm condições de chegar e mandar o recado. Christian Neyman, as armas que chegam na Ucrânia que são deixadas chegar, porque aquilo ali é uma brasa que tem que ser assoprada. O dólar que o diga, os Estados Unidos que o diga, a economia americana que tem. Bom, você tem quantas camisas da seleção? Eu sei lá, eu dei algumas, mas agora mesmo eu tenho duas só. Eu tenho uma ali histórica, antiquíssima de treino. Essa daqui não, essa daqui é de gala, essa daqui é de viagem. Essa daqui tá grande pra caramba em mim, eu emagreci. Liliana Toso, Rubem, a trans Nani People disse que não entende a sopa de letrinhas. Antes, as comunidades tinham um comportamento, como você já comentou muitas vezes. Exatamente. Que é uma pessoa digna. Ela não vive, a Nani People não vive da opção sexual dela, não. Ela vive do trabalho dela. É isso. Reinaldo Azevedo é um vendido, um rato de esgoto. André Borba, Rubão, me dá uma força para divulgar minha música. Fala com o Getúlio Prates. Eu boto sua música aqui, não tem problema. Não existe dívida histórica com ninguém. Ninguém tem dívida histórica com ninguém. Seu Rubem, explica como foi que o Su-27 derrubou o drone americano. Bem, então, o jeito mais simplório é com um canhão de 30 milímetros. Uma rajada curta, 10 tiros, acabou. Acabou. Tudo que o PT vai fazer é fazer o Brasil regredir nos 10 anos. Tarcísio hoje conseguiu fazer o leilão do trecho norte do Roubo Anel de São Paulo. Fazia 5 anos que a obra estava parada. Isso aí, o dinheiro dos nossos impostos, não sei para onde vão. Tarcísio é outro entreguista, outro neoliberal. E segue o circo. Carlos Eduardo Rocha, Rubão, boa noite. Escolher um militar, mesmo que ele seja burro, incompetente para um cargo público, pode ser um tipo de identitarismo do Bolsonaro? Não, é burrice. Você tem que procurar pessoas boas. A democracia é um traste. Democracia não é liberdade. Democracia é uma palavra que liga nada a coisa nenhuma. Gabriel Yarvin, Rubem, qual a sua relação hoje com o portal do José? Nenhuma. O José nunca mais entrou em contato comigo, fui eu que lancei o canal dele, mas ele virou um canal de propaganda petista. Ótimo, é a opção dele. Se ele quis fazer o canal dele crescer dessa forma, está tudo bem. Eu pretendo fazer outro trabalho, outro serviço, da independência de pensamento e ver o lado do povo, não o lado de partido e de político. Ele optou por isso. É um direito que ele tem. Inalienável, aliás. Quem faz o julgamento são vocês. O negro profissional é o gay profissional, é a mulher profissional. O negro profissional não representa o negro. Porque o negro brasileiro ele não está olhando para a cor, ele está olhando para a vida. Ele quer saber como ele vai trabalhar menos e ganhar um pouco mais, ter um pouco de dignidade, assistir o jogo do Fluminense, do Vasco e também do Flamengo. Não tem estereótipo de que negro é torcedor do Flamengo, não.
Um monte de amigo meu, negros, são tricolores como eu, e vascaínos e botafoguenses. Nós somos todos misturados. O Flamengo tem uma maior torcida, então vai ter o maior número de negros. E tem uma... Negros não. Negros, mulatos, mestiços, que caiu tudo na conta de negro. Passou do meio-dia e meia-noite. Não é assim. Não é assim. Eliosmar, obrigado por essa passagem de chegar lá e, se quer saber a verdade, vir aqui. Rubem, você já conheceu alguém da família real? Não, só eu mesmo. Eu sou da família real, da família Gonzalez. A família real, uma nobreza que existe aqui, vinda da Galícia para o Brasil. Tirando essa, não conheço mais nenhuma. Não. Rubem Cocazero, obrigado pela colaboração. Rubem, hoje os americanos disseram que vão mandar 5 submarinos nucleares para a Austrália e também urânio enriquecido. Parece que a Austrália irá mesmo para o pau em caso de guerra com a China. A Austrália é um fazendão, tá? Totalmente. É no meio do nada, entre nada e coisa nenhuma. Não serve para nada, nem para posto avançado de porra nenhuma, porque o continente está muito mais perto do que ali. Nada, não serve para nada. Não serve para nada. Submarino, nada. Tudo isso que estão falando aí é tudo merda. Quem fala sou eu. Tudo merda. Submarinos, merda. Os melhores são da classe Ohio, já estão defasados, tá? E não tem nada de novo ali no front, que roubaram o dinheiro todo. Só sabem roubar e se entupir de drogas e virarem psicopatas e seus filhos começarem a dar a bunda e matar os outros em universidades. Os Estados Unidos consomem, pelo menos sozinho, com 5% da população mundial, deve consumir 60% da droga. O resto, quase quem consome tudo, é a Europa. Espera aí. Luiz Guilherme, show salvo, vou assistir lá. Não tive tempo de passar lá. Eu sou místico e rubro-negro. Exatamente. O Brasil bonito é a diversidade. Boa noite, JSM, Daniel Bento. Flamengo está potente novamente. Por quê? Porque ganhou de 3-2 aos peidos do Vasco, num jogo totalmente equilibrado. Pode vir. Nós vamos botar vocês pelo cano. Derrubar um avião a hélice para um avião a reação de alta performance é muito fácil. Não tem visão de botar o Alckmin no poder, não. O Lula está muito bem. O Alckmin não vai fazer tão bem o trabalho do Lula de destruir o Brasil. O Lula é muito bom nisso. Vai ser melhor até do que o Alckmin. O Lula, como eu falei, eu fui um dos enganados, eu não tenho compromisso com o erro, e eu falo todos os meus erros. A Austrália é totalmente irrelevante, um deserto imenso, com 2 bordas de terra habitável, com uma população pequena demais e sem ser estratégico em lugar nenhum. Parece um ônibus parado na contramão. A Austrália só serve para fazer turismo. Sidney Heraldo Ruela, obrigado pela colaboração. Rubem, quando os adjetivos patriota e nacionalista viraram palavrões. Na mão dessa canalhada, dessa turma dos sionistas, dos anglo-saxões sionistas que dominam o cenário através de republicanos e democratas. Republicanos pela força, mas que sabem quem tem a força do outro lado e sabem o final. E os democratas pela guerra híbrida. Rubem, os Yankees que morreram no México eram traficantes? Ali todo mundo é traficante. Rubem Flu perdeu para o Volta Redonda, Rubão, mas ganhou do Flamengo. E perdeu 2 vezes para o Volta Redonda. Fico muito feliz com isso. Tá? E não perdeu nenhuma. Não. Nas últimas 8 partidas ou 9, perdeu só uma para o Flamengo, empatou 2 e ganhou o resto. Isso que é importante.
Carlos Eduardo Rocha. O Bolsonaro é um entreguista, é um bunda mole, não significa nada, não representa ninguém como nacionalista. Você perdeu o emprego por causa da privatização do sistema elétrico, mas os CEOs que entraram lá já entraram ganhando milhões, que é isso que eles fazem. Não, fraco não é o Fluminense, não. Fraco é quem perde para o Fluminense. Três times. Eu gosto muito quando o time do interior vai para cima e pode até ganhar. Bangu, você rima com outra coisa. Aí eu vou dizer para você. A Austrália, a única coisa de relevante que tem é que os anglo-saxões sionistas dizimaram a população aborígene. Morei 8 anos em Melbourne, qualidade de vida muito boa, sério. É um fazendão grande, tem muito minério, tem uma população pequena, um país quase do tamanho do Brasil, com uma população desse tamanho, né? Apadrinhada pelos Estados Unidos e pelo sistema, faz parte do circuito anglo-saxão, faz parte da Commonwealth, que é a comunidade de nações inglesas. Então, eles são colonizadores. Vamos embora. Bolsonaro, é o que eu falei, o Bolsonaro ataca Lula dos Estados Unidos. Por quê? Porque Lula é um entreguista? Não, porque o Lula fez a única coisa digna, que foi aceitar os navios iranianos aqui. Isso é para você ver o nível do Bolsonaro. Em São Paulo, você torce para quem, Rubão? Não vou dizer. Vocês vão ter que acertar quem eu torço para São Paulo, em São Paulo. Gente, viado torce para viado, eu torço para São Paulo, pô. Aqui eu não sou viado, aqui não é, nós não somos gay por ser tricolor. Então, viado torce para viado. Sim, Dartelé, o Luiz Felipe de Orleans fala tudo isso, mas é um entreguista também, é um neoliberal. O neoliberalismo é a morte de tudo. Rubão, até onde vai o interesse dos oligarcas em manter a guerra? Nenhuma. Nenhuma. Eles estão num beco. Se eles recuarem, é uma derrota. Partindo para cima, vão perder. Na realidade, os Estados Unidos hoje é um doente terminal na UTI, no corredor da UTI. Está no corredor da morte. O que está fazendo é entrando, mandando o advogado protelar o inevitável. Os Estados Unidos hoje é um paciente no corredor da morte. Está morto. A Rússia nunca vai perder uma guerra da Ucrânia. A Rússia tem armas nucleares. Ninguém ganha uma guerra de quem tem armas nucleares. Não no seu quintal. Os Estados Unidos jamais perderiam uma guerra para o México. Por quê? Porque tem armas nucleares. Ruins, mas tem. Não. A Rússia tem armas nucleares? Jamais. Gente, a conta é simples. 100% das forças armadas ucranianas estão envolvidas na guerra. É uma guerra. Ainda assim disso, ainda tem 40 países por trás lutando, dando dinheiro, fazendo de tudo e colocando tropas lá dentro. Calcula-se que só poloneses já foram 20 por saco. Oficiais da OTAN, 237, a última contagem. 237 oficiais da OTAN. É um avião lotado. Né? 20 mil poloneses, mais uns 10 mil salteados. O número de mortes do lado ucraniano já passa de 200 mil. Da Rússia, último número que eu vi, em torno de 20 mil. Está dando 10 para 1. Está dando 10 para 1. Se você for no New York Times, o New York Times é abastecido pela mídia da Ucrânia. Acreditem vocês. Disseram hoje, admitindo que realmente morreu 120, mas morreram 200 mil russos. Eu quero saber aonde tem 200 mil russos mortos. 200 mil russos mortos, que a Rússia está acessibilíssima. A mídia já teria dado um rombo
geral e genérico. A Rússia está com vergonha de tanto que mata na Ucrânia. Ela não queria matar tanto, mas não tem outra forma, porque a guerra é até o último ucraniano. Não existe contraofensiva. Não existe contraofensiva de quem não tem domínio aéreo. O que vai acontecer vai ser uma chuva de Moabs, de Foabs, tá? Que são bombas termobáricas de 8 toneladas, que têm um poder destrutivo de 45 toneladas de TNT. As bombas termobáricas russas têm 3 vezes a potência da bomba termobárica americana, que eles orgulhosamente chamam de Moab, tá? Que a mãe de todas as bombas. E a Rússia, que não tem identitarismo, chamou do pai de todas as bombas. Tá? Foab, 3 vezes mais potência com menos peso. A bomba termobárica, como eu falei, é uma grande cúpula, é uma bomba que explode 2 vezes. É um combustível altamente volátil, tá? Que simplesmente, quando há explosão, faz como se fosse uma abóbada daquele combustível, e a segunda explosão incinera tudo isso aí, e ali é uma bomba de vácuo. Tudo ali é vaporizado, porque ali a temperatura, em média, é a temperatura da superfície do Sol. Não estou falando em morte, é vaporização. Existe uma bombinha menor de 500 quilos e existe o Kinzhal. O Kinzhal, inclusive, acabou com o QG em Kiev, como fizeram em Alepo há alguns anos atrás. Foi quando a guerra mudou. A guerra mudou na operação russa na Síria, quando eles vaporizaram uma central de comando onde tinham sionistas, turcos, canadenses, alemães, americanos, ingleses. Calcula-se que eram em torno de 500 oficiais. Era o QG central da guerra da Síria. E foram vaporizados. E na Ucrânia houve um ataque desses a um centro de comando, aonde provavelmente morreram aproximadamente entre 300 e 500 homens. Ninguém sabe ao certo, mas foi cirúrgico, preciso, e foi um hipersônico, aquele imparável, aquele que os jumentos chamam de míssil balístico. Não, míssil altamente manobrável a Mach 12, 12 vezes a velocidade do som. Esse que é dos lentinhos. Maicon Lian, Rubão, até onde vai o interesse? Já li isso. Ótimo. Gente, eu tenho que fazer um segundo corte aqui rapidinho, porque é o dever que me chama em relação a isso. A hombridade e o caráter me levam a fazer isso aqui. A cara do PT. Vamos ver para onde vai? Vamos ver. A piada já começa pelo fim. Rio Grande do Norte em estado de guerra, 19 cidades atacadas por um país, um governo canalha que tira a autoridade da polícia, desmembra a polícia, acaba com os setores de repressão ao narcotráfico, acaba com as 5 gerências regionais como primeiro ato. Parece que foi um pedido do PCC, só pode ter sido. O Ministério Público ataca a polícia de tudo quanto é forma, de tudo quanto é jeito. E o STF caça o direito da polícia fechar o cerco ao narcotráfico. Algo muito estranho está aí. Hoje, ou ontem para hoje, o Rio Grande do Norte virou praça de guerra. O Nordeste, o reduto do PT, virou uma terra de ninguém. Não se tem mais paz naquela região. O narcotráfico, a bandidagem, o crime, qualquer cidade acima de 20, 30 mil habitantes já tem 2, 3 facções lutando, armada. O Brasil está se tornando um narco-estado e o PT colabora muito com isso. Flávio Dino, o grande ministro da Justiça, comandante em chefe da Polícia Federal, está atrás de arma de colecionador, está atrás de armas legais. As armas do narcotráfico não importam. E agora ele autoriza
o envio da Força Nacional ao Rio Grande do Norte. Beleza? 5.000 homens, mais 10.000 paraquedistas, manda as Forças Armadas juntos, estado de sítio, declarar esses homens terroristas. Não. 100 agentes serão deslocados para o Estado. Para quê? Se fosse na Bahia, dava para fazer acarajé. Qual é o prato típico do Rio Grande do Norte aí? Me falem vocês que são da região. Esse governo é uma vergonha. Esse governo passa pano para o narco-estado, cria o narco-estado, oficializa o narco-estado. O Rio Grande do Norte está em estado de calamidade. 19 cidades atacadas pelo narcotráfico. Os homens que têm direito de portar armas de assalto, fuzis. E em nenhum momento se fala em transformar esses homens em terroristas. Isso significa o quê, Rubem? O terrorista não é amparado por nenhum acórdão internacional. Não existe nenhuma lei internacional, não existe nenhum acordo, não existe nenhum protocolo que proteja o terrorista. O terrorista pode ser morto, pode ser executado, pode ser fuzilado, que nenhuma voz vai se levantar contra ele. Se fizerem isso contra os narcotraficantes, a polícia vai deitar e rolar, as Forças Armadas vão deitar e rolar, cidadãos comuns vão deitar e rolar. Quem tiver de saco cheio com o seu traficante vai meter um tiro na cara dele e a defesa já está garantida. Era um terrorista. É por isso que governos muito bem engendrados, sabendo muito bem a quem servem, fazem esse trabalho. 100 agentes para um Estado que tem 50.000 quilômetros quadrados. Para que serve? Vão fazer o quê? Quermesse? Quem sabe vão fazer uma gincana? Vão fazer uma angua baiana? Ou a angua baiana só pode ir na Bahia? O que vão fazer 100 homens da Força Nacional para combater em 19 cidades? Vão mandar 5 para cada um? Para fazer o quê? Para procurar quem tem arma de colecionador em casa? Para desarmar fazendeiro? Para desarmar proprietário rural? Para desarmar cidadão de bem que passou por 50 etapas para conseguir uma Reles arma semiautomática e que vê o estado dele atacado por quadrilhas armadas de fuzis de assalto. E todos se calam, inclusive nós, a sociedade, que se cala para esse papo de identitarismo, se cala para esse papo, tá, de pedofilia, esse papo de racismo atravessado. Todo esse papo, nós nos calamos de todos os jeitos, que somos covardes. Somos, eu me incluo no meio, apesar de eu ter coragem de falar isso. Mas eu, solidariedade, me incluo entre vocês, entre os frouxos da nação, que não têm coragem de cobrar, porque unidos seremos fortes. É a força da união para cobrar. Não é assim no sindicato, seu Lula? O senhor lembra disso, cachaça? Lembra quando você foi colocado lá em São Bernardo, pelo Golbery, do Couto e Silva, para liderar aquilo? Você nunca liderou nada. Você só vivia encostado, tomando cachaça, jogando sinuca, e partindo atrás das gatinhas, lá no sindicato. Não fazia mais nada. De uma hora para outra, você virou o sindicalista total. Não era isso? Não era juntos seremos fortes? Não era a convocação das massas contra os patrões opressores? Não era tudo isso, seu Lula? Então, agora, como é que é? Agora quem se organiza é fascista? Você era o quê, seu vagabundo? Vamos embora! Eu tenho coragem. Estou nem aí. Vai ser preso? Vamos prender. Que bom! Que bom! Pior é ser preso acusado de roubo, do filho ficar rico, da família estar locupletada, de estar envolvido com uma série de falcatruas, dos seus secretários e seus amigos serem presos com dinheiro, do seu secretário particular Palocci devolver 100 milhões. Eu não tenho nenhum amigo para defender, para devolver 100 reais. Então, eu ser preso nesse país hoje, para mim, é um mérito. Porque ser preso por bandido é mostrar estar do lado certo. Então, eu não tenho medo do que eu falo. O meu é opinião. É o direito que teria que me dar a democracia, mas ela caça a minha palavra, caça o meu direito de ir e vir, caça o meu direito de expressão e me obriga a me sujeitar
a série de sanções. Nós somos sancionados como a Rússia, como a Venezuela, como Cuba, sancionados por esse governo que não tem nada de democrático. É um governo de raiz fascista. O governo do PT é um governo fascista que simplesmente subverte a vontade popular, a minha, a sua, a nossa. Agora, em estado de guerra, estamos lá, no Rio Grande do Norte, e a Força Nacional vai mandar 100 homens. Para quê? Para arrumar a casa dos bandidos? Para fazer faxina? Ou para levar armamento para eles? Porque quem não pode ter armamento aqui é cidadão de bem. Mas defina para mim o que é cidadão de bem. Você sabe muito bem, filho da puta, o que é um cidadão de bem? Vai se fuder, rapaz. Vai pegar seu identitarismo e enfiar ele no rabo. Vai lá fazer uma estátua para Marielle, pobre Marielle, usada por vocês. Se aproveitam de defunto, se aproveitam dos mortos, se aproveitam dos caídos, se aproveitam de todo mundo. Vocês são necrófilos. Bando de necrófilos. Vocês vivem da desgraça alheia. Vocês torcem para um morrer, para viver daquilo. Está aí. O que vocês vão fazer? Brasil caminha para bater todos os recordes em número de violência nesse país. Cadê? Porque o presidente da República, com o peito que ele tem para decretar todos, para pagar despesas socioculturais da primeira-dama, a primeira-dama... Primeira-dama... Alergia. Desculpe, gente, eu vou tomar uma loratadina. Tá? Estou quase. Então é o seguinte, primeira-dama, pagar com fundo público, com dinheiro. Para isso tem. Por isso está ferrado. É isso aí. Não tem medo de falar. Você vai preso. Deixa eu ir. Não tem problema, não. Ser preso por ladrões? Ser preso por gente que teve processo anulado? Ser preso por uma gangue? Da onde veio a fortuna do Zé Dirceu? Da onde? Mas eu tenho mais nomes, eu não vou falar aqui hoje, não. Tem mais nome de asseclas, de gente que foi nomeado na Petrobras, desenhista industrial, que virou gerente de recursos humanos, que está milionário. Milionário com o quê? Com salário? Está rico. Tem nome, tem sobrenome e tem padrinho. Eu não tenho amigo para devolver R$100. Mas o Lula tem amigo que devolve 100 milhões de reais. Da onde ele tirou esse dinheiro? Da onde roubou? Então, ser preso por essa turma, o que tem? O que tem? É quase uma medalha. É honrado ser preso por essa turma, ser preso por falar a verdade, ser preso por não aguentar, por se solidarizar com o povo. Eu imagino como está o povo potiguar hoje. Como está o povo potiguar hoje? 19 cidades sitiadas, o crime tomando conta das ruas. Eu não posso mais ver crianças e pobres negros sendo mortos pela polícia. Eu não posso mais ver só porque o rapaz quis roubar um celular para tomar uma cerveja no final de semana. Por que você faz isso? Nós temos que acabar com isso. Acabaram no Rio Grande do Norte, está aí. A criminalidade tomando conta. É esse o Brasil que nós temos. Aguentem que tem mais 3 anos e 8 meses ou 9 meses dessa desgraça. Vou só falar com vocês aqui e entrar no tema final aqui. Né? Já falei muita merda hoje. Né? Mas falo porque tenho coragem de falar mesmo. Dane-se, estou nem aí. Vamos embora. Vambora. Pro bar. Vem aí o ABC da geopolítica. Vou fazer a pré-venda, hein? Vamos embora. Rubão, tem um tal de Eduardo copiando você. Ele fala as mesmas coisas no outro dia. Então, um abraço para o Eduardo. Está copiando bem, Eduardo. Dá só apenas um crédito aqui para a gente. Vem aqui que eu te apresento. Eu estou precisando de mais gente.
Rubem Coca Zero, Rubão, imagina como está o humor do alto comando russo com os americanos depois de matarem generais russos e seus soldados com os drones, atacarem bases aéreas que têm bomba nuclear e explodirem o gasoduto. Deve estar puto. Né? Só que todos os generais que eles mataram até agora foi no papo da Ucrânia. Né? Não, eu não torcia para o Santos. Eu tenho muita simpatia. Na realidade, em São Paulo eu torço assim, mas eu tenho simpatia por muitos times. Né? Eu gosto de futebol forte. Rubão, o governo vai acabar com o PIS, PASEP, com a fusão de imposto e contribuição com o PIS, COFINS, para criar o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. Ótimo. Quero ver quem vai se beneficiar disso. O que acha do trabalho da CBF no comando? Uma quadrilha, uma gangue da pior espécie, deveriam estar todos presos. O futebol brasileiro deveria ser estatizado, como na Alemanha. Imagina, Wagner, se tivesse um drone russo no Golfo do México. Bem, já falei aqui do Rio Grande. Claro que os republicanos ganham as próximas eleições, não tenha dúvida, como aqui o Bolsonaro ganha de novo. Tá? Mas não muda nada. É ruim demais a situação. Rubão, por que a China ainda não está fornecendo arma avançada para a Rússia? Porque simplesmente a Rússia não precisa. A Rússia é que fornece armas avançadas para os outros. Rubão, se a China tomar Taiwan, a China vai tomar Taiwan de forma pacífica. Espere. Existe nacionalista autêntico atuando na política brasileira? Atuando com cargo ou que eleito? Não. 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 Temos Aldo Rebelo aí, que faz um trabalho bonito, mas Aldo Rebelo não está ocupando cargo nenhum, tá? Nem está eleito a nada. Então, dentro do cenário dos políticos, nenhum. Tudo vendido. Cristina Cris, um abraço aí para Petrópolis. A Rússia deve ter jogado uma pá, né? O piloto abriu assim, só tem pá lá. João Palma, obrigado pela colaboração. Rubão, por que a China não declarou apoio formal à Rússia? Porque não precisa. Para quê? Para dizerem que estão lutando contra os dois maiores países da Eurásia? Não, estão lutando só contra a Rússia. E apanhando, e perdendo. Vamos embora. Los Hermetos, tem mais de 250 mil russos mortos, os ucranianos são russos. É verdade, Los Hermetos, é verdade. Você fala a verdade. São todos eslavos. Olha, vamos esperar essa picanha com gordurinha. Tá uma gordurinha brasileira no final do dia. Aquela camada de gordurinha. Aquela camada, aquela cerveja gelada. Vou ser um homem feliz se no último dia do meu governo todo brasileiro estiver fazendo 3 refeições por dia. Mesma repetição do último circo dele. Cirque du Soleil, há 20 anos atrás, falava a mesma coisa. 3 refeições por dia de picanha. 3 miojos de picanha. 2. Tá. Rubem, o Brasil pode fazer bomba de hidrogênio, já que não é considerado bomba nuclear e é mais poderosa. Não, ela é bomba nuclear, sim, que a bomba de hidrogênio ela é uma bomba de fusão nuclear, não uma bomba de fissão nuclear. Existe uma diferença entre fissão e fusão. Para ver fusão do átomo, você necessita de uma temperatura em torno de 10 a 20 milhões de graus no seu núcleo. Tá? Você só consegue fazer uma fusão do núcleo assim. E tirando o núcleo do Sol, você só alcança a temperatura dessa magnitude como a fissão nuclear, que é um decaimento de um elemento da tabela química. Tá?
Quando ele decai, há uma reação em cadeia que libera a energia de uma forma tão grande que essa energia se transforma em calor e expansão. Por isso, a bomba nuclear, aquilo ali. Então, é o seguinte, praticamente toda a radiação vem da fissão nuclear. A fusão, nem tanto. Por isso que muitas vezes é chamado de bomba limpa. O raio de destruição de uma FOAP não é muito grande, não. Não é muito grande, não. Não é muito grande, não. Eu quero lembrar aqui. Eu sabia. São 800 metros, mais ou menos, que dá uma área boa. Tá? Aí você tem que calcular a área, o círculo. Calcula aí. 2 PR, 800 metros. PR 2D4 ou 2 PR. Calcula aí, é fácil calcular. Eu não vou calcular agora porque eu estou falando com vocês. Então, 800 metros de raio. É isso aí. A Rússia salvou o mundo do nazismo e vai salvar de novo. Não existe sistema de defesa para nenhum míssil hipersônico. E a China já está enchendo o seu país de mísseis hipersônicos. As Ardenas, simplesmente, Hitler deslocou 2 exércitos profissionais vindo da frente russa, da Operação Barbarossa, e eles dizimaram o exército americano. Só pararam de matar americanos quando acabou o combustível e a munição. A CPI dos atos de 8 de janeiro, segundo consta, o Lula está comprando desadesões a 60 milhões a emenda. Depois eu vou dizer para vocês como funciona uma emenda. 60 milhões. Explicar a emenda. Não vou explicar hoje, não. Como funciona emendas parlamentares. Traduzindo assim para o português, emenda parlamentar é roubo. Roubo de dinheiro. O BOP não pode agir porque o BOP, quando sobe a segunda rua em qualquer lugar desse país, no Rio de Janeiro, negócio, canta logo o telefone do governador, porque os políticos estão falando, estão matando meus eleitores. Eu tenho acerto ali. O PCC, em 2006, fez um belo acordo. Todo mundo sabe quem foi os signatários do acordo. Marise Machado, eu nunca vi tanta bobagem escrita junto. Quem mais colaborou com a formação de gangues armadas foi quem liberou venda de arma. Cadê o cidadão de bem para defender a sociedade com suas armas? Olha só, nós não somos gangues, nem somos forças paramilitares, não. Nós pagamos ao Estado para isso, dona Marise. Nós pagamos ao Estado para isso. Nós temos direito a isso. A arma é para a defesa pessoal, da sua família, da sua casa, dos seus bens, do que você luta, do que você trabalha contra vagabundos mantidos pelo PT, sustentados pelo PT e defendidos pelo PT e por essa turma que se diz de esquerda no Brasil. Isso não é esquerda. Esquerda é Che Guevara. Esquerda é Fidel Castro. Esquerda é Stalin, que botava todo mundo em campo de concentração ou enforcava ou fuzilava. Eu nunca vi ninguém de esquerda na história passar a mão na cabeça de bandido, defender bandido armado contra cidadão de bem. Cheio de ser idiota. Ser idiota, só isso. Rômulo Lima, antes de vazar, vai tomar no cu. Tá bom? Vai tomar no cu. Você não cansa de eu mandar você tomar no cu, né? Vai tomar no cu. Eu conspiro contra a puta que ele pariu. Vai se fuder, rapaz. Seu merda. Estou falando com o meu público. Você não é meu público. Você é um bosta que cai aqui.
Um bosta que cai aqui, provavelmente para copiar alguma coisa, para ver alguma coisa. Tem 1.300 assistindo? Não, tem 2.000 assistindo. Isso com toda a sabotagem. Ouviu? Vai tomar no cu, vai se fuder. Não vem botar palavra na minha boca, não. Lava sua boca com sabão. A Moab tem 1/3 da potência das Foab. Darcy Júnior, José Darcy Rubem, boa noite. Acredita que alguns países sairão da OTAN por questões financeiras? A OTAN vai acabar. Eu estou falando que a OTAN vai acabar. Maria Rolândia, eu estava em São Paulo, né? Eu estava em Jundiaí e estava trabalhando em Várzea Paulista de noite. Marise Machado, vai procurar sua turma, vai procurar sua ONG. Aqui não é lugar de ONG, não. Ai, cagar no mato também. Porra, vem dizer que vem palhaçada. Brasil com 75.000 homicídios no governo do PT, recorde da história do Brasil. No governo Bolsonaro, que eu abomino o governo Bolsonaro por não ter feito socialmente nada por esse país, não ter modificado o rumo desse país. A violência caiu 40% em relação aos números do governo PT. Está lá, DataSUS, tudo em números. Vem me falar merda. Vá falar merda no quinto dos infernos. Não. Espera aí. Bem, a história do drone derrubado pela Rússia no Mar Negro. A Rússia se encheu. A Rússia se encheu dos Estados Unidos, do Ocidente, se encheu de todo mundo. E há pouco tempo, acho que foi dia 26 de fevereiro, ou por ali próximo, ou 19 de fevereiro, foi uma data dessa. Putin mandou um recado para o Ocidente, incisivo e contundente. Tanto é que de lá para cá ninguém mais dorme no Ocidente. Podem fingir para você. Podem pagar para rocks e outros menores tentarem fazer a sua cabeça. Podem botar a mídia atlanticista para te enganar. Mas ninguém mais dorme. Sabe por quê? Porque ninguém tem condições de parar as armas nucleares russas. Ninguém. Ninguém tem condições de parar um Sarmat, ninguém tem condições de parar um Kinzhal, um simples Kinzhal, que tem 2.000, 3.000 quilômetros de alcance. E pode levar uma bombinha pequena aí de 10 ou a 20 ogivas nucleares de Hiroshima. Pequena, pouca coisa. A Rússia tem muitos, tem mais de 150 em estoque. Você imagina como tem coisa para todo mundo. Ninguém pode parar um status 6 que pode fazer uma brecha de 180 quilômetros de diâmetro dentro da Baía de Nova York. Vaporizar, sumir, desaparecer. Um Sarmat apenas pode varrer a Inglaterra ou a França do mapa. Não tem como interceptar esse tipo de armamento. Ah, mas eles também podem ser retaliados. Vão ser retaliados por armas obsoletas, ultrapassadas, e serão interceptadas por sistemas comprovadamente eficientes e alguns não testados ainda. Não testados ainda em público, como o Peresvet, o raio laser,
russo, que causa tremedeira no Ocidente. Sistema Murmansk BN, 3.000 quilômetros de alcance, ou até mais, brincando e brincando e brincando na ionosfera, como dizem que os outros fazem, mas quem faz é a Rússia. A Rússia sozinha, um país com 145 milhões de habitantes, com o 10º PIB do mundo, mandou uma banana para o planeta, meteu o pé na cara da Ucrânia, encarou 40 países e você tem vergonha, sem vergonha, você ainda quer rir da Rússia. A Rússia é um país que economicamente tem o potencial do Brasil. A população é pelo menos 30% menor. Eles são menores do que nós. O dinheiro é praticamente o mesmo. O que sobra? Bem, aonde não tem quantidade, aonde não tem dinheiro sobrando, o que sobra é qualidade. É a qualidade das pessoas que estão lá, da população, da educação, da aventura errada que eles fizeram. A Rússia passou por um processo necessário, a antiga União Soviética. Eles tinham que vir para o Ocidente. Já era imbatível a União Soviética. A União Soviética é imbatível desde o final da década de 50. Imbatível em todos os sentidos. Humilhou os Estados Unidos apenas com ajudantes militares no Vietnã. Dizimou as forças americanas. Acabou com 11.000 aeronaves, drones e tudo dos Estados Unidos, perdendo 180 aeronaves apenas. Alguns dizem que foram só 7.000. Então, calcula, 7.000 para... Bota o menor número deles. 7.000 contra 180. Não é de hoje. De todos os recordes espaciais que existem na história da conquista do espaço pela humanidade, todos eles pertencem à Rússia. A única exceção é a conquista da Lua, que, estranhamente, os Estados Unidos não sabem mais como ir lá. Não sabe mais fazer foguete, esqueceu. No quadro atual, isso é tão risível, é tão patético, que não cabe nem menção. Por que a Rússia não explora isso, Rubem? Não adianta. Não adianta. A Rússia está massacrando a Ucrânia com 15% das suas forças e você está aqui vendo rock e dizendo que a Ucrânia está ganhando a guerra. Adianta você, idiota de plantão, receber uma notícia de que o homem não foi à Lua falado pela Rússia? Porque as pessoas perguntam por que a Rússia não diz. Prova não tem como, porque teria que ir atrás. E andar no espaço não é siga aquele carro, como tem filme de ação vagabundo de Hollywood, criou o estereótipo, o nosso inconsciente coletivo, siga aquele carro. Não é assim que se faz no espaço. Então, não adiantava, em nenhum ponto, a Rússia ou a União Soviética desmerecer os Estados Unidos. O que adianta desmerecer é no campo real. Todas as conquistas espaciais são da União Soviética. Inclusive, né, os Estados Unidos viajavam para o espaço com foguetes com motores espaciais comprados da Rússia, ou então da Ucrânia, vindo da Rússia. Os RD-180 eram russos. O ônibus espacial usava motores russos. Que coisa, né? Os Estados Unidos não sabem mais ir lá e agora querem fazer testes nas camadas radioativas. Radioatividade é essa por eletromagnetismo da Terra. Né? O cinturão de Von Allen, que na época deu para passar, que eles não sabiam que existia o cinturão de Von Allen e passaram. Agora que sabem que é altamente letal, que testes nos ônibus espaciais e nas estações orbitais, quando se eleva e chega mais próximo à confusão mental, a um choque. Então, agora eles lembraram disso. Foi a única conquista deles. O resto é tudo russo. O resto é tudo russo, o resto é tudo soviético. Mas faltava provar a economia de mercado e a canalice do Ocidente. Isso foi tentado em 91 e quase que a Rússia acaba, salvo aos 48 do segundo tempo por Putin e as cidades secretas russas que nunca deixaram de investir em tecnologia, usando para essa riqueza ouro. E a China por trás ajudando, na outra fronteira, do outro lado. Até hoje existem mais de uma dúzia de cidades secretas na Rússia que você não sabe onde elas ficam. Só para você ver e ter noção do que acontece por lá. Então, você está vendo um país
uma população 30% menor do que a nossa, fazendo isso aí. Os Estados Unidos pegam seus drones, vão para lá e começam a fotografar, filmar o MQ-9, o drone americano, em atividade, estava lá fazendo o que ele faz sempre. E um Sukhoi 27 ou deu uma rajada curta, ou desestabilizou ele com a ponta da asa. Eu sei que jogou aquela merda no meio do oceano para poluir um pouco aquele ambiente com o resto de lixo americano. Outros virão, porque a Rússia, quando disse que não faz mais parte do START 3, que é o controle entre nações, entre as superpotências nucleares, que são Estados Unidos e Rússia, a China está correndo atrás, porque a Rússia está mandando tudo para lá, inclusive urânio enriquecido, para vocês verem como é que está a situação. A Rússia vai abater esse, como vai abater outros, como os trens estão descarrilando nos Estados Unidos a toda hora. Vários trens descarrilam nos Estados Unidos. E simplesmente podemos dizer que a macumba do Putin é boa, porque é a única coisa que pode dizer para isso. Hoje, os Estados Unidos, na corrida das armas supervelozes ou hipersônicas ou acima de Mach 5, está atrás até da Índia, porque a Índia desenvolveu um programa junto com a Rússia e o Brasil não participou do desenvolvimento dessas coisas porque simplesmente assim não quiseram os governos. A dona Dilma foi lá e comprou os nefastos SAP, os nossos caças, os matadores de Sukhoi, segundo a palavra de um general sueco. Um brigadeiro sueco disse que os nossos SAP, nossos Gripen J-39, são um colosso fora do comum, mas ninguém quer comprar. Só o Brasil comprou aquela bosta. E com o dinheiro do Brasil, a Suécia conseguiu montar os dela, fazer os dela. Claro, melhores. Os melhores estão lá, mas nós pagamos por todos, porque era um programa já fadado ao fracasso. Sabe quantas vendas houveram ou houverão? Porque eu falo o que eu quiser, do jeito que eu quiser, da forma que eu quiser, que aonde tem linguagem neutra não existe concordância. Sabe quantos Gripen foram vendidos, matadores de Sukhoi, depois que venderam um lote para o Brasil? Nenhum. Ninguém compra essa bosta. É bom demais, mas ninguém quer. É bonzinho, é o bonitinho. Bonitinho é o feio arrumado. É isso aí. O Brasil, através da Dilma, sustentou, ao invés de ir lá, assinar uma portaria e comprar direto. Comprou por quê? Cumpri-lo porque aquilo. Porque eles são do BRICS, mas a Dilma foi colocada lá exatamente para sabotar todo o processo. Começa em 2012 e vai se estendendo. Não é à toa que ela fez aquele curso de espionagem lá na CIA, junto com Sérgio Moro. O resto é história, o resto está no canal Rubem Gonzalez, onde você vê a trilogia de como ela destruiu o PT, ou o que tinha de bom no PT. O que tinha de bom no PT eram alguns petistas, é verdade. Eu estou aqui para agradecer a Los Hermetos. Obrigado pela colaboração. E o Chique fez o Irã e os sauditas ficarem amiguinhos. Estão na fila do BRICS, enquanto os Estados Unidos estão cagando BRICS. Exatamente. BRICS. Estão cagando o BRICS. Rubem Coca Zero, obrigado pela colaboração. Rubão Olavo de Carvalho disse que foi ao Pentágono, conversou com o comandante do Comando Sul e ele já tinha lido seus livros. Eu acho que não entra qualquer um no Pentágono. Para mim, trabalhava lá. Tá? Claro, com certeza. Com certeza que sim. Eunice Souza, obrigado, minha Paraíba arretada. Boa noite, turma boa. Cheiro para a turma. Obrigado, 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 obrigado. Tá? São vocês que são o nosso banner. Tá? Deixa eu falar com vocês aqui, porque a live de hoje está acabada e vai ter o Tinder daqui a pouco. Quem tem música aí vai lá tocar. Bangu, um Avangard voa a Mach 35. O Avangard voa a Mach 35. O Kinzhal é embarcado nos TU-160
o long, que tem alcance de 3.000 quilômetros. E o short, o pequeno, é alcance de 2.000 quilômetros nos fantásticos MiG-31. Moisés Ramos, obrigado pela colaboração. O Brasil é rico em tudo e tem só político parasitas, homens públicos parasitas, oportunistas, gente da pior espécie. O grande problema do Brasil é que quem acende para o andar de cima esquece de onde veio. Paulo Costa Neto, boa noite, Rubem. Não precisa ler, mas lê a resenha do livro Um Drink Antes da Guerra, que você vai entender o caso Marielle. Eu posso entender, mas eu sei tudo o que aconteceu no caso Marielle. Eu só não posso falar. Eu tenho a história toda. O Zelensky vai ser morto pelo Ocidente, não tenha dúvida. Não vai ser o Putin que vai matá-lo. Ele está fazendo o dever de casa. A Rússia, acho que é o 5º país em PPC. Na PPC, paridade de compra, esse que vale. Nesse, o Brasil acho que é 8º ou 9º. E eu agradeço as 2.100 pessoas que ainda eram 2.200 ainda agora aqui comigo. Odalice Tavares, obrigado. 311 bilhões de euros excedentes, comércio da Rússia em alta. Felipe Randel vai capotar? Então tá bom, eu vou capotar junto. Vou junto. A Rússia está destruindo o sistema financeiro americano, está destruindo o Ocidente inteiro e ninguém está se dando conta disso. Essa quebradeira de bancos, tudo isso aí é reflexo da Rússia. A Rússia vai mal. A Rússia, usando 15% das forças armadas, simplesmente está colocando de joelhos o Ocidente inteiro. Estão acabando com a arma. Era lá que ia acabar a munição, é lá que acabou. A guerrinha da informação vagabunda, rock, hoje no mundo militar, Globo, Águia de Aço, palhaços em geral e toda essa turma de adesistas, não cabe mais. Porque a verdade vem e varre tudo. A verdade está ao meu lado, está ao lado de vocês. Vamos embora? Bangu 1 DLS, obrigado pela colaboração. Sim, o Putin ofereceu 2 esquadrilhas imediatamente emprestadas em 2012. A Assad não pagou propina, não. Pagou sueco, não faz isso, não. O Irã está adquirindo Sukhoi 35. Até Angola tem Sukhoi 35. Luiz Lima, obrigado pela colaboração. Sim, a União Soviética mandou 2 sondas para Vênus. Acho que foram mais que 2. Daqui a pouquinho eles vão mandar, a votação vai ser online. Rubão, sistemas como ChatGPT e OpenAI são os oráculos de Delfos dos tempos atuais? Não necessariamente. Não necessariamente. Como a Rússia protege o poder de consumo de seu povo, mesmo com todo mundo tentando prejudicá-la? Um sentimento muito grande de cidadania. Um sentimento muito grande de cidadania. É isso aí que faz a diferença. El Salvador está dando show em tudo. E os vagabundos mostraram que, quando você pisa no pescoço deles, eles são igual a uns mulambinhos.
O Brasil não vai virar cavalo de Troia nenhum, o Brasil vai virar mula de carga. Sim, o comandante Farinazzo já tinha falado isso mesmo. Eu também, a gente sempre falava, defendia isso, mas agora é chuta do balde. Rubão, como o Irã passou a gente no valor corrente do PIB, mesmo com sanções? Trabalho, tecnologia, não, lá não tem criptomoeda, lá não tem farinha lima. Farinha lima é aquela turma que aplica em papéis e depois em pó. Quando está um em alta, vai para o outro. A farinha lima é quem destrói esse país. É um conjunto de bandidos aquinhoados em São Paulo, ali, que simplesmente sabotam o país. A BBC e lixo é a mesma merda, gente. Por favor, não assistam isso. A questão dos caça-russos foi a questão da manutenção que não era feita no Brasil. Conversa fiada. Isso tudo é mentira. Eu sou um homem de manutenção, Rafael. Isso é tudo mentira. Os Estados Unidos têm um processo de venda, tá? Que é spare parts for 2, for 5, for 10. Você tem spare parts para 2 anos, para 5 anos, e eles te empurram tudo na bunda e te vendem um avião e outro, e você armazena aquelas peças, e a maioria, quando você vai usar, já estão quebradas. É mentira! Todos os aviões americanos aqui são canibalizados e usados. Isso daqui é manutenção, você simplesmente cadastra e treina aqui. Isso aí é uma falácia. Uma falácia mantida por meia dúzia. Quando você quer transferência de tecnologia, você vai lá e monta. Você sabe por que isso é feito? Que acabaram os sargentos mecânicos. Você antes treinava os militares lá, agora é terceirizado, porque dá money, dá propina terceirizar. Hoje, quem faz a manutenção dos aviões são terceirizadas. Antes era pessoal próprio, era só você mandar e treinar. Isso é conversa fiada para cima de mim, que entendo de arma e entendi a vida inteira. Qual é? E sou homem de manutenção. Gente, com isso, vou-me embora. Amanhã eu volto. Beijinhos. Tem pro Tinder agora no outro canal. Ok? Fui.